O livro que eu vou mostrar hoje tinha que ser obrigatório para todos os investidores. E eu falo isso porque ele detalha e coloca tudo na nossa disposição sobre os principais fatos do mercado que, se você conhecer, vão te dar uma probabilidade muito mais alta de enriquecer, especialmente no longo prazo. Se você trabalha com investimentos como assessor ou consultor, ou ainda de uma forma informal como pessoa física, tem muito conhecimento que vai te ajudar por aqui. Por isso, nesse vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre o livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Acompanha aí. Fala investidor, aqui é Kelvin Saigu, sou especialista de investimentos da Faiz Capital, que é o nosso escritório de investimentos credenciado à XP. E olha só, o Jeremy Siegel é um investidor, autor e professor norte-americano e também é um respeitadíssimo especialista dentro do mercado financeiro. Até porque ele é professor de finanças na Wharton, que é a escola ali de negócios da Universidade da Pensilvânia, e também é autor best-seller de uma série de livros, incluindo o Investindo em Ações no Longo Prazo. Ele também é colaborador frequente em vários meios de comunicação americanas ali em relação à economia e mercados financeiros. Ele acaba compartilhando bastante sobre o seu conhecimento para o público. E a maior parte da bagagem de Siegel vem justamente da Wisdom Tree Investment, em que ele é o cofundador e co-criador ali do portfólio de modelo de longevidade Siegel Wisdom Tree. E aí nesse livro, o Siegel traz resposta para algumas das principais dúvidas que os investidores têm hoje, como por exemplo, quais que são as fontes de crescimento econômico de longo prazo? E ainda como que a gente se protege contra a instabilidade da moeda. Só que muito mais do que isso, ele acaba compartilhando com a gente alguns conhecimentos que são essenciais para todo mundo que trabalha no mercado financeiro e quer investir bem. E é sobre essas lições que eu vou falar aqui agora. Só que antes disso, eu queria saber se você já leu e já tinha ouvido falar desse livro antes desse vídeo. Comenta aqui embaixo nos comentários. Antes de qualquer coisa, eu acho que vale mencionar que esse aqui é um livro grande, com mais ou menos umas 400 páginas. Por isso, tem muita informação, tem muito gráfico, tem muito estudo de caso, e eu não vou conseguir citar todas essas informações aqui. Só que eu fiz uma seleção dos ensinamentos mais interessantes que o Siegel trouxe pra gente e que eu acho que podem te ajudar a aumentar a sua curiosidade para que você tenha esse interesse de ler a obra completa. Você precisa conhecer a história para investir bem. Apesar dele não ter necessariamente falado essa frase no livro, eu imagino que não, na verdade, com certeza essa aqui é uma das ideias que ele gostaria de passar. Isso porque lá no livro Investindo em Ações no Longo Prazo, o Siegel se baseia em estudos e estatísticas passadas. Ele mostra alguns resultados históricos de ações, a forma como o mercado se comportou em determinados momentos da economia, e ele ainda fala sobre algumas das maiores bolhas e crises que a Bolsa de Valores já viu. E tudo isso tem um foco muito claro. A ideia aqui é deixar o investidor ciente e preparado. Então, se o seu plano é, como o próprio livro sugere, investir em ações no longo prazo ao longo de várias décadas, naturalmente você vai passar por momentos de grande dificuldade no mercado. Você vai passar por pontos de euforia e de pessimismo extremos, você vai sentir medo e vai ter vontade de vender as suas posições várias vezes, e por isso o livro tem passagens sobre a bolha da tecnologia e a crise do subprime de 2008, que são eventos que todo investidor tem que conhecer antes de investir, justamente pelo caráter educativo que esses momentos históricos têm dentro da economia. Ainda nessa linha de estudo histórico, o Siegel traz um dos gráficos mais interessantes dentro do mercado financeiro. Ele mostra que ao longo dos 210 anos, entre 1802 e 2012, as ações foram de longe o melhor investimento possível. O retorno anualizado dessas posições foi de 8,1% ao ano, na média, quando a gente considera as ações do mercado dos Estados Unidos, e isso teria transformado $1 investido em 1802 em aproximadamente 13,5 milhões de dólares em 2012. E eu não falei errado. Se você tivesse colocado $1 em 1802 e deixado esse dinheiro em ações, em 2012 você teria algo próximo de 13 milhões de dólares. Mesmo com todas as crises, mesmo com todas as quedas no mercado, mesmo com todas as incertezas. E isso aqui foi o suficiente para dar uma surra em termos de rentabilidade em várias outras opções do mercado, como títulos, letras, ouro e ainda o dólar, que são alguns dos outros investimentos que estão nesse gráfico. Fala sério, você sabia disso? Eu acho que essa informação já merecia seu like, hein? No longo prazo, as ações são mais seguras do que títulos do governo. De novo, esse aqui é um dado que pode parecer mentira, só que não é. E esse aqui é um dado ainda mais essencial em um país como o Brasil, onde a gente é bastante viciado em renda fixa e no tesouro direto. Segundo o Siegel, no longo prazo, as ações são muito menos arriscadas do que os títulos bancários, os títulos públicos de um modo geral. Só que assim, em períodos de 1 e 2 anos, ele até consegue admitir que as ações são
muito mais arriscadas do que os títulos, só que quando a gente considera períodos de 5 anos, por exemplo, desde 1802, o pior desempenho em ações foi de menos 11,9% por ano. E isso foi só ligeiramente pior do que o pior desempenho em títulos ou letras. Só que quando a gente olha para horizontes de 10 anos, as ações superam os títulos em termos de rentabilidade em cerca de 80% das vezes. Quando a gente olha horizontes de 20 anos, isso acontece em 90% das vezes. E quando a gente olha horizontes de tempo de 30 anos, em quase 100% das vezes a gente tem as ações batendo o resultado de outros tipos de títulos, como por exemplo os da renda fixa. Fundos de índice de baixo custo podem ser um ótimo investimento, só que infelizmente muita gente tem resistência aos ETFs. Inclusive, se você não sabe do que eu tô falando aqui quando eu falo de ETFs, dá uma conferida nesse vídeo aqui que a gente falou tudo que você precisa saber sobre essa classe de ativos. E se você sabe, você entende que os fundos de índice acabam sendo deixados de lado pelos investidores justamente porque eles são uma forma mais chata de investir, porque tem menos glamour ou aquela empolgação de você comprar as ações individualmente. Só que essa aqui é uma das formas mais inteligentes de se investir e o próprio Siegel concorda com essa narrativa. Segundo ele, os fundos negociados em bolsa oferecem aos investidores uma outra forma de diversificar em todos os mercados por um custo muito baixo. E hoje, quando os investidores desejam ali assumir uma posição no mercado, é bem mais fácil fazer isso com futuros de índice de ações ou ainda fundos negociados na bolsa. Porque as opções de índice acabam oferecendo aos investidores a possibilidade de você conseguir assegurar o valor da sua carteira pelo preço mais baixo possível e acabar economizando em custos de transação e impostos quando você vai montar a sua própria operação por conta própria. Então, se você tem pouco tempo para investir, os ETFs podem ser uma ótima oportunidade e aprovada pelo autor desse livro aqui. Investir internacionalmente é essencial. Investir no exterior tem algumas grandes vantagens para o investidor, como por exemplo, exposição a outras moedas, diversificação de carteira, acesso a empresas com outros mercados consumidores e várias outras questões. Inclusive, o Siegel vê isso aqui muito claramente porque ele diz o seguinte: nenhum país vai conseguir dominar todos os mercados e os líderes de mercado são capazes de surgir em qualquer lugar do planeta. E uma outra questão, o próprio Siegel diz o seguinte: ater-se a ações americanas ou a ações domésticas é uma estratégia muito arriscada para os investidores. Nenhum consultor recomendaria que você investisse só em ações, por exemplo, que começassem com uma letra do alfabeto. Ainda assim, ater-se a ações americanas seria mais ou menos a mesma coisa, porque a participação das ações americanas vai continuar a diminuir no mercado mundial. E aí, somente os investidores que têm uma carteira mundial totalmente diversificada vão conseguir colher os melhores retornos com menor risco. E ele faz esse comentário sendo que ele mora nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Imagina o que ele diria se ele morasse no Brasil e estivesse falando sobre ações brasileiras. É óbvio que você tem que internacionalizar a sua carteira para que você consiga ter uma melhor relação de risco e retorno. E se você está na dúvida de como fazer isso, eu recomendo que você tenha uma conversa com o seu assessor para você saber a melhor forma de você investir no exterior para o seu perfil. Inclusive, aqui na FAIS, a gente ajuda muito os nossos clientes com isso e para você entender um pouco melhor sobre como fazer investimentos no exterior, clica no primeiro link da descrição para falar com um dos nossos especialistas. Eu tenho certeza que você vai dormir muito mais tranquilo, sabendo que o seu dinheiro está diversificado internacionalmente e não somente concentrado no Brasil. E para fechar, a sexta e última lição de hoje é a seguinte: a gente precisa ter uma otimização tributária dos nossos investimentos, porque isso aumenta muito o nosso retorno. O Brasil é o país dos impostos e isso provavelmente não vai mudar no curto prazo. Então, quando a gente tem uma carteira otimizada do ponto de vista tributário, a gente acaba tendo muito mais sucesso dentro do mercado financeiro. E investir em ações traz justamente esse aspecto para nossa carteira. Segundo o Siegel, o planejamento tributário é muito importante justamente para maximizar os retornos dos nossos ativos financeiros. Quando a gente tem ali as nossas alíquotas de impostos favoráveis sobre dividendos, sobre ganhos de capital e ainda a possibilidade de adiar impostos sobre ganhos de capital, a gente acaba tendo aí uma vantagem tributária muito significativa em relação aos ativos de renda fixa. E como as ações são mais favoráveis aos investidores de longo prazo do que os títulos, a vantagem tributária das ações acaba sendo ainda maior. Por isso, focar em uma carteira de ações de longo prazo com poucas vendas pode diminuir bastante a carga tributária dos seus investimentos e aumentar muito a sua possibilidade de retorno na bolsa. Se você gostou desses ensinamentos do Siegel no investindo em ações para o longo prazo, deixa o seu like aí para ajudar a gente a construir um canal com cada vez mais informações para todos os investidores. Espero que você tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo.